Okay, so again, bom dia, boa tarde, good afternoon, good morning, good night to all who are joining us today at the session Feminist Leadership in Climate Justice, an intersectional dialogue across borders. My name is Andrea Romani, and I will be the moderator of this session that's organized by WLP and CIPIA. CIPIA is a Brazilian NGO working on the past 32 years on violence against women, sexual and reproductive health and rights, and empowering the youth. WLP is an international partnership of autonomous women's rights organizations in the Global South that promotes women's empowerment, leadership, and human rights. To learn more about both organizations, we invite you to access the social media that will be available in the chat. Aqui na palestra. Recentemente, a WLP produziu um documentário chamado Cabe a Nós, It's Up to Us, que está alinhado com o que vamos falar hoje nessa sessão e que está disponível em diversos idiomas, incluindo português. Nós os convidamos, portanto, a ver isso em outra oportunidade. O link para o documentário também estará disponível no chat. Por favor, antes de começarmos essa sessão, eu tenho alguns pequenos anúncios e informações que eu quero compartilhar com vocês. Para aqueles que acabaram de chegar e para só informar-lhes, então, que nós temos tradução para inglês, português e francês. Por favor, selecionem, então, no pequeno globo, na parte de baixo da sua tela, o idioma de sua preferência. A reunião também está sendo gravada. A sessão que vai ter duas rodadas de perguntas para os nossos oradores e também encorajamos vocês a compartilhar suas ideias e perguntas e reflexões utilizando o Q&A e utilizando a caixa de chat. Nós queremos saber de vocês e de suas opiniões para ilustrar mais esse debate. Se vocês puderem se apresentar no chat, é melhor para nós sabermos com quem estamos falando no público e compartilhar melhor o debate de hoje. Nesse painel, nós falamos da justiça climática e como os diálogos com questões de gênero se aplicam. Eu gostaria de começar levantando alguns elementos para a nossa reflexão. As crises ambientais não afetam as pessoas das mesmas formas. As nações que mais poluem, de modo geral, são aquelas que menos sentem os impactos das crises ambientais ou são aquelas que têm mais recursos para lidar com essas crises. Os povos indígenas e nativos, como os indígenas e quilombolas, têm uma relação de respeito e sabedoria com a terra, que é muito mais próxima do que a dos residentes de espaços urbanos. Eles degradam menos e sofrem mais, contudo, com os impactos nocivos dos nossos modelos de produção modernos e consumo. Aqui no Brasil, o crescente desmatamento da Amazônia, especialmente nos últimos anos, devido a atividades predatórias do agronegócio e da mineração, é um exemplo muito claro de destruição ambiental e de como alguns grupos são muito mais afetados do que outros. São políticas que vão no sentido oposto ao que os especialistas recomendam em termos de priorizar a ecologia e manter a floresta viva para as gerações no futuro e também para essa geração que está aqui agora. Mas é importante lembrar que essa crise também está muito presente nos centros urbanos, com grandes concentrações de pessoas, pouca infraestrutura, falta de saneamento, aumento de doenças devido ao aquecimento excessivo dessas áreas. Na cidade ou na floresta, a mudança climática não afeta da mesma forma os moradores desses espaços. Aqueles que já se encontram numa situação de vulnerabilidade e que já testemunharam outras desigualdades e exclusões, também são os mais afetados pela mudança climática. O último IPCC, Relatório de Avaliação Climática do Grupo de Trabalho 2 da Adaptação, Vulnerabilidade e Resiliência, sublinhou isso. Hoje, 3,3 bilhões a 3,6 bilhões de pessoas vivem em lugares ou contextos
altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Gênero, etnia e renda são fatores que aumentam essa vulnerabilidade. Nesse sentido, é importante abordar a questão da mudança climática a partir da perspectiva da justiça social, considerando marcadores sociais como raça, classe, gênero e uma visão intersetorial. A inclusão dessa perspectiva, nas questões de mudança climática desloca o foco exclusivamente do campo simbólico masculino de ciência e tecnologia para o campo dos direitos humanos, permitindo que outros atores e atrizes participem mais efetivamente desse debate. A justiça climática pode ser um fator de diálogo na reflexão sobre formas para reduzir as desigualdades e construir estratégias de prevenção, resposta, resiliência que levarão em conta especificidades sociais, territoriais, de gênero e que considerem a ciência e também aprendam com as habilidades e sabedoria dos que vivem no terreno. Falar da mudança climática é falar de segurança alimentar, acesso ao saneamento da terra, educação, conflitos de economia, soberania nacional, globalização também. E também falar sobre desigualdades. Mary Robson, antiga presidente da Irlanda e ativista nesse campo, mencionou uma vez que os homens afirmaram que o que realmente estamos enfrentando é uma crise de justiça. Nós, mulheres, somos a maioria da população mundial, igualmente capazes como os homens de tomar decisões e dar soluções, mas estamos subrepresentadas nos espaços de tomada de decisão, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, na maior parte das arenas domésticas. E alguns são mais subrepresentados do que outros. No Brasil, as mulheres negras ocupam menos cargos de decisão do que as mulheres brancas. A mulher rural tem menos voz do que a mulher urbana. Essas desigualdades históricas de gênero na nossa sociedade patriarcal insistem em manter as mulheres no espaço doméstico, vendo-as como reprodutoras e cuidadoras, e estão distantes da justiça climática. Nesse sentido, o tema dessa sessão de hoje da CSW é muito importante, principalmente nesse momento em que estamos sentindo os impactos de uma crise de saúde global, lembrando-nos de como estamos interconectados com um vírus que circula pelo mundo, fazendo-nos questionar barreiras geográficas e políticas, contando sobre os papéis da tecnologia no processo de conexão e ou papel fundamental das mulheres, destacando esse papel como chefes de Estado, respondendo às crises, às linhas de frente nos hospitais, como cuidadoras e pesquisadores. A CSW é uma oportunidade para enfatizar as necessidades de que a mudança climática seja abordada a partir de uma perspectiva de gênero. Não podemos falar de justiça climática sem abordar a desigualdade entre os sexos. Nessa sessão, queremos avançar nessas reflexões, trazendo experiências de ativistas do Brasil, Senegal, Turquia, Quirguistão, que, através do uso da tecnologia, atividades de base, treinamento e empoderamento econômico das mulheres, têm avançado uma agenda feminista alinhada com a mudança climática. Eu vou começar, então, a primeira pergunta e quero, então, pedir aos panelistas que respondam e convido-os a responder às perguntas seguintes. Quais são algumas das principais questões climáticas em seu país e como estão impactando as mulheres? Cada um tem 5 minutos para responder. Eu vou convidar Gostan Gurkash para começar e compartilhar conosco as suas ideias. A Gostan tem trabalhado em programas de levantamento de fundos para o apoio das mulheres em Istambul, na Turquia, desde 2007. Ela tem estado envolvida em programas de desenvolvimento para ajudar as comunidades e as mulheres refugiadas para ter uma liderança coletiva, empoderamento em diferentes regiões do país. Ela tem experiência na criação e pilotagem de modelos de negócios coletivos para as mulheres. Ela tem um Master em Ciências Ambientais e um diploma em Biologia. Antes de KEDEV, ela trabalhou com grupos, com pessoas com deficiências, jovens e mulheres em situações de programa de recuperação pós-desastre e grupos locais para iniciar ações legais contra abusos ambientais. Obrigada. Em primeiro lugar, eu estou muito honrada de estar aqui, de fazer parte deste painel e
Me sinto muito honrada de representar uma organização que faz parte há mais de 20 anos dessa rede de mulheres, de irmãs. Eu vou começar com algumas questões com as quais nos defrontamos hoje e algumas projeções para o futuro e como essas impactam as mulheres. Então, as questões climáticas na Turquia são parecidas com as de outras regiões e parecidas com o do resto do mundo. Cada vez mais isso se torna parte de nossa vida e hoje o que nós vemos são condições climáticas adversas fortes, como inundações, secas, incêndios, perda de colheitas e doenças que também estão crescendo. E só para dar alguns exemplos concretos, sim, o verão de 2021, como foi um verão de incêndios para nós, e 300 incêndios afetaram mais de 50 lugares no país e mais de 15 mil pessoas se viram afetadas, e em campos agrícolas e locais de habitação, afetando pessoas e animais. E houve também inundações catastróficas na parte norte do país. E, por outro lado, também passamos por impactos a longo prazo que afetam os preços, como, por exemplo, as secas que afetaram a produção de alimentos em vários lugares na Turquia, inclusive a parte sudeste, em que a seca teve efeitos sobre outros países, as regiões das cercanias. Nós temos, então, 100% de falha nas colheitas em vários lugares, com políticas agrícolas erradas também, e um sistema econômico mundial que leva os preços a aumentar, deixando aqueles que são pobres sem acesso aos alimentos e nutrientes. Vendo as projeções para o futuro, nós vemos aumentos em todas essas questões, assim como falta de água, mais secas, mais inundações, mais erosão, perda de espécies, perda de diversidade biológica, principalmente para aqueles que dependem da agricultura. E outra questão que eu quero sublinhar aqui é a migração e deslocamento forçados à medida que os recursos naturais estão diminuindo. As pessoas procuram oportunidades em outros lugares e se deslocam para outros lugares. Uma projeção do mundo, do Banco Mundial, projeta que mais de 16 mil pessoas estarão deslocadas, 5 milhões estarão migrando na região em que a Turquia está, serão de 16 milhões antes. Nós somos um país de transição para refugiados, principalmente de países que estão relacionados conosco, e a Turquia, portanto, vai se ver afetada pelas migrações conduzidas pelas mudanças climáticas, e as projeções projetam mais de 5 a 10 milhões de refugiados climáticos também, e a Turquia já tem o maior número de refugiados no mundo e já espera ser um dos principais países hóspedes de refugiados. Em termos de impacto de crise climática, portanto, pensando historicamente, que as coisas explodiram, por assim dizer. As mulheres são as que sofrem as piores consequências da crise climática, e nós trabalhamos com grupos de mulheres de baixa renda, e o conceito de mudança climática se torna mais severo nessas condições difíceis, e os desastres afetam as mulheres, quem falta infraestrutura e deixando que as mulheres fiquem mais vulneráveis que os homens e tendo uma responsabilidade maior para se ajustar a essa infraestrutura insuficiente. Então, as mulheres também se defrontam com mais poluição. Eu peço desculpa, meu gato acabou de atacar o sistema aqui. As mulheres, como eu disse, nos grupos de vizinhança estão tendo mais poluição, problemas de nutrição, de higiene e, ao mesmo tempo, precisam trabalham em empregos precários, elas são mais dependentes de recursos naturais para sua sobrevivência e para a geração de renda, e as mulheres refugiadas têm os mesmos problemas de uma forma mais severa ainda, por falta de acesso à informação em seu próprio idioma, e
poder desfrutar de serviços e também não ter acesso pleno a seus direitos. Então, viver em campos de refugiados é mais um fator de vulnerabilidade para as mulheres. Por outro lado, realmente as severidades das questões baseadas em gênero afetam mais ainda os recursos e as mulheres realmente são obrigadas a utilizar os recursos no momento de crises. As dificuldades aumentam a violência contra as mulheres e dentro das famílias, embora as mulheres já se vejam afetadas de uma forma diferente e maior pelas crises climáticas, ter um papel de preservação de recursos nas famílias ainda são excluídas, mesmo assim, dos diversos processos em nível local, regional e nacional. Obrigada. Muito obrigada por levantar essa questão tão importante e esse cenário tão dramático para as mudanças climáticas, para as refugiadas e para as mulheres em geral na Turquia. Eu quero agora convidar Murat para também refletir sobre a mesma pergunta em termos de compartilhamento das questões principais no seu país, o que estão e como estão afetando as mulheres. Murat é coordenador de extensão comunitária do movimento de mulheres do Quirguistão, que promove processos de tomada de decisões em todos os níveis do governo para a formação e defesa dos direitos humanos e das mulheres, dos jovens, desenvolvendo liderança horizontal e participação na tomada de decisão. Por mais de 3 anos, ele tem sido o coordenador da iniciativa das mulheres da linha de vanguarda e lutando para preencher as lacunas e resolver com foco na prevenção de desastres, inclusive as mudanças climáticas e o direito das mulheres e das crianças. A estratégia dessa missão é proteger os direitos humanos baseados na Declaração Humana de Direito Universal e promovendo a dignidade humana e dignidade e direitos. Bem-vindos, Murat. Bem-vindo a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer realmente a parceria da Women's Rights Participation e também a diretora do Paquistão por essa oportunidade de participar nesse evento global e compartilhar minha experiência, meus conhecimentos quanto à situação real, quanto aos direitos humanos no Paquistão. Então, no início da minha apresentação, eu quero identificar algumas questões climáticas específicas que têm o maior impacto na situação e sobre os direitos das mulheres e meninas no Paquistão. Em primeiro lugar, mencionar que esses desastres climáticos, como terremotos, inundações múltiplas e outras, essas mudanças climáticas têm um impacto muito forte, porque a maior parte da população, principalmente no nosso país, vive em regiões montanhosas, e é por isso que, em razão desses desastres climáticos, essas populações se veem afetadas. Em geral, são as mulheres e meninas que são as primeiras a serem afetadas por esses desastres climáticos. Em relação a essa pergunta, eu quero compartilhar com os palestrantes os resultados de nosso trabalho, que foi identificado por nossos trabalhadores sociais e estão na linha de frente. É um projeto de pesquisa que procura dar ajuda às comunidades de trabalho e procura erradicar ou acumular as lacunas que há entre os gêneros. Nesse sentido, nós devemos mencionar que as questões climáticas têm um impacto sobre as mulheres, como, por exemplo, como resultado de nosso trabalho, nós damos mais de 1.500 questionários
E fizemos seminários e workshops para as comunidades locais para identificar resultados específicos ligados a essas comunidades. Mais de 65% das mulheres sofrem de discriminação nas comunidades locais, como resultado dessas questões climáticas. Normalmente são as mulheres que são as vítimas de violência doméstica, porque essas questões climáticas são as mulheres que estão envolvidas nas questões de agricultura e rurais. Elas perdem seu trabalho, portanto, e seu emprego, e então começam a migrar. Nós temos várias mulheres e meninas que se tornam, então, vítimas de violência doméstica. Outro resultado da pesquisa foi que mais de 60% das mulheres sofrem com problemas de viés baseados em gênero nas suas regiões. É por isso que o nosso país é um dos principais problemas, a falta de mulheres em esferas políticas, e é muito difícil para elas se promoverem. Nós temos uma série de ativistas e líderes nas comunidades, mas é muito difícil para elas entrar na política e ter uma visibilidade maior. Outra área que deve ser mencionada em relação a isso são os conflitos nas fronteiras, que também resultam de problemas ambientais, porque nas fronteiras do Quirguistão as comunidades locais sofrem por conflitos armados, e esses conflitos resultam de lutas para recursos de água, recursos pelas terras, porque realmente as fronteiras agora o Quirguistão e os outros países não está bem demarcado, e, portanto, as comunidades locais sofrem por causa disso, porque há uma luta por esses recursos. Então, são as mulheres primeiras afetadas, e essas comunidades fronteiriças são as primeiras afetadas. Nós podemos também dar informações adicionais em relação ao nosso trabalho no nosso site na internet, assim como todas as informações, e ficaria feliz em responder a outras perguntas, se as houver. Muito obrigado, Murat. É tão importante que você tenha levantado essa questão da migração. E, como mencionou realmente essa questão de violência de gênero, que está ligada à violência climática e aos problemas ambientais. Agora eu quero convidar Ellen Ascioli a responder, do Brasil, que vai refletir sobre as questões ligadas à mudança climática e como isso afeta as mulheres. Ellen Ascioli é uma Sataré Mauê, que nasceu e cresceu na Amazônia, no Brasil. Ela tem um diploma em Ciências Biológicas, tem um mestrado em Ecologia e Conservação e uma especialização em projetos sustentáveis de mudanças climáticas. Ela tem trabalhado ao longo de sua carreira para a proteção e conservação das florestas e de seus povos e a salvaguarda dos meios de vida, culturas e tradições indígenas. Apoiou a criação de áreas protegidas, o fortalecimento das comunidades e as atividades que mantêm a floresta de pé. Trabalha atualmente na Fundação Avina, na coordenação do programa Vozes pela Ação Climática, que visa ajudar a sociedade, os atores da sociedade civil a se engajarem, levar suas vozes além das comunidades, de forma a influenciar as políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e na implementação de soluções climáticas efetivas em níveis locais e regionais. Olá, boa tarde. Queria agradecer primeiramente esse convite. É um prazer poder ocupar espaços de fala, que a gente possa trazer a nossa voz para além dos nossos territórios. Eu estou no Brasil, eu moro na Amazônia brasileira e eu estou no estado do Pará. E faço essa contextualização para vocês, porque na Amazônia a gente tem 2 estações.
a gente fala estação chuvosa e a menos chuvosa. Então, nós não temos estação outono e primavera muito claras. E a estação chuvosa e menos chuvosa, elas têm se modificado bastante. Então, nosso modo de vida, ele é direcionado por essas estações. E também vale a pena chamar a atenção que aqui na Amazônia, a gente está num dos locais que tem mais rio de água doce do mundo. Então, a dinâmica das populações, ela gira em torno do rio, tanto na área urbana e principalmente na área rural. E aí, como a Gotchen falou também, o que acontece? A gente está tendo grandes enchentes ou secas extremas. Em muitas aldeias, o plantio ele ocorre, quando não é um plantio de mandioca, mas alguns plantios eles ocorrem perto da beira do rio também. E as casas também ficam perto da beira do rio. Essas grandes enchentes, elas acabam com a plantação, e essas plantações elas são feitas por mulheres, na sua grande maioria, e essa mulher, quando ela perde essa plantação, ela entra num estado de insegurança alimentar, e ela também tem a soberania alimentar impactada, fazendo com que essas plantações tenham que ser cada vez mais distantes das casas, podendo estar elas expostas à violação de gênero. Isso é uma coisa. As grandes secas também, por sua vez, deixam essas mulheres muito mais vulnerabilizadas do que elas já estão. Por quê? Porque elas precisam percorrer um caminho muito longo para buscar água para lavar roupa, água para se alimentar, um local para tomar banho. E isso causa um estresse, isso afeta a saúde mental dessas mulheres, além da saúde física. Ontem à noite choveu aqui, eu moro numa área urbana, choveu onde eu moro, e os hospitais da cidade foram praticamente todos inundados. Então, as cidades na Amazônia, elas não estão preparadas para as grandes chuvas também. Então, não só a área rural está inundando e está afetando diretamente essas mulheres, como a área urbana. E o que acontece? A maioria das mulheres são ainda quem cuidam dos lares aqui. E se essa mulher tem a casa dela alagada, ela sofre muito mais com questão de estresse, com questão de insegurança alimentar, porque muitas delas também são as mulheres que levam para casa o sustento. E aí elas ficam também mais expostas à violação doméstica, por conta de seus parceiros, que ficam estressados e descontam nas mulheres os seus estresses. Então, essas são uma das questões que tem acontecido, e pelo relato dos colegas eu vejo que acontece em diferentes territórios, mas existem algumas similaridades. E, por último, eu queria citar o exemplo do Acre, ano passado, que tiveram 2 cidades completamente alagadas. E o que aconteceu também foi que a proliferação de doenças de veiculação hídrica, como dengue e malária. Então, a crise climática ela vai ser muito pior, talvez, do que a pandemia. Então, a gente tem que pensar, de fato, o que vai ser feito a partir de agora. Obrigada. Thank you so much, Ellen. Muito obrigada, Ellen, por compartilhar da sua experiência conosco no outro contexto e por levantar a questão da saúde física e mental e como isso afeta as mulheres de formas diferentes. Agora, eu vou convidar a Selma Seldina. Selma, é um prazer tê-la aqui conosco.
A Selma é quilombola de Morro de Arará, no estado do Espírito Santo, Brasil. É um território do Sapê do Norte. Ela é uma assistente social, assistente da Coordenação Estadual de Comunidades Quilombola do Espírito Santo, Zacimbagaba, Via Campesina, e também trabalho para o Núcleo de Marcha das Mulheres Negras do Espírito Santo, o Coletivo de Mulheres Negras de São Mateus, Acimbagaba, e a Coalizão Negra por Direitos, conselheira na Anistia Internacional para a Casa Socioambiental, para o Fundo Casa Socioambiental, e também Conselho para Inumeráveis, secretária administrativa da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas Rurais e organizadora do grupo Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas e Educação Quilombola, Territorialidades e Saberes. Selma, bem-vinda. Obrigada, Andréa. Em nome da Andréa, eu quero agradecer o convite e aí saudar carinhosamente a todas as companheiras e os companheiros que nos acompanham nessa atividade. As comunidades quilombolas são grupos de resistência negra que resistem até os dias atuais no Brasil, que são grupos formados pelos nossos descendentes que foram escravizados de África e traficados para o Brasil. Aqui no Brasil já estavam os povos originários e, junto com o povo negro, são a base dos maiores movimentos sociais no Brasil, que é a causa indígena e a causa negra. E o nosso papel nesse contexto das comunidades quilombolas, que no Brasil são quilombolas, mas na Colômbia são palenques, ou no contexto a gente prefere chamar todos de afro-rurais. E assim a gente consegue atender a todos os países que trabalham a pauta agrária, a pauta da luta pela terra, independente dos países que aqueles grupos estão organizados. Nós somos mais de 6.330 quilombos no Brasil. Nós temos um censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas, que vai fazer o levantamento de quantos somos, né? Vai contar para mostrar o Estado brasileiro, que é uma forma também de exigir a aplicação e a efetivação das políticas públicas no Brasil. Nesse momento, estamos passando aqui pela gestão de Jair Messias Bolsonaro, que trabalha para exterminar o povo preto e trabalha incansavelmente para destruir o pouco que conquistamos das pautas de direitos humanos, da pauta de titulação dos territórios quilombolas e da pauta do povo negro no Brasil. Nós estamos em 24 estados da federação aqui no Brasil, e desses somos um povo que luta pela permanência nos seus territórios, não só na zona rural, no campo, mas também em grandes centros urbanos, onde existem também esses espaços de resistência da pauta quilombola no Brasil. As principais questões das mudanças climáticas para conosco, né, e que impactam diretamente as mulheres quilombolas, sem dúvida nenhuma, o uso do nosso território para grandes projetos de empreendimentos que prevêem o desenvolvimento para o país, mas é um projeto que exclui os corpos negros do processo. Então, as nossas terras
e aí se a Ellen me permite também dizer, pelos povos indígenas, são terras que estão sobre a ganância do grande Estado brasileiro, que é o nosso maior violador. Hoje, o Estado brasileiro é o que mais viola, o que mais violenta, o que mais mata os corpos pretos, estando eles no campo, na água, na floresta e na cidade. O Estado brasileiro trabalha incansavelmente para excluir esses povos da sociedade. E aqui estamos, há mais de 500 anos, fazendo a resistência nessa pátria e fazendo o nosso trabalho de permanecer vivos e vivas. E, com isso, cuidar da natureza, cuidar do ambiente por inteiro, cuidar da água, que é o nosso maior bem, né? Cuidar para que a terra, que os nossos territórios não sejam somente pensados para o capital, mas também como modo de reprodução cultural, econômica, física, ancestral, religiosa do povo preto que está nesses territórios. E a gente segue nos debates durante o evento. Muito obrigada pelo espaço. Thank you, Selma. Muito obrigada, Selma. Muito obrigada mesmo. É muito importante realmente apresentar e compartilhar o que é ser quilombola, porque nem todo mundo sabe o que é, conhece a luta dessas comunidades. Então, é muito importante mostrar a importância da terra para essas pessoas, para a agricultura, e a importância da terra com uma ligação com os ancestrais, a identidade agricultural. Muito obrigada por suas palavras. Eu tenho certeza que nós vamos continuar com isso no debate. E eu tenho muito prazer agora de convidar Julie Cissé para refletir sobre essa pergunta, sobre as questões principais do clima e políticas afetando as mulheres. Julie Cissé, ela é do Senegal, bem-vinda. Ela é uma especialista de desenvolvimento organizacional, ativista dos direitos das mulheres e coordenadora do grupo de iniciativas para o progresso social, Initiative pour le Progrès Social, GIPS-WAR, com base em Thiès, no Senegal. Ela tem se engajado fortemente na defesa do meio ambiente e, além de seu ativismo pelos direitos humanos das mulheres e a participação política. Ela atuou como coordenadora nacional do programa do Senegal e coordenadora do programa Bay Dundee de sustentabilidade agrícola. Julie é membro do Fórum Nacional de Desenvolvimento Ambiental e Sustentável do Senegal, Slow Food International e Coalition for the Protection of African Genetic Heritage, a Coalição para a Proteção da Herança Genética Africana. Bem-vinda, Julie. Muito obrigado, Andrea. Conseguem me escutar? Sim. Ok. Bom dia para todos e para todas. Eu estou muito feliz por estar aqui convosco nesta tarde, porque ainda estamos no período da tarde no Senegal. Eu gostaria de partilhar algumas experiências em relação à primeira questão que me foi colocada. Quais seriam os principais problemas climáticos e que impactos esses problemas teriam em relação à mulher no setor agrícola? O primeiro impacto das mudanças climáticas no Senegal é a desertificação que está a agravar-se cada vez mais, que está se agravando. Nós somos um país do Sahel, a região. E com estes fenómenos negativos, nós estamos a assistir já há alguns anos a uma intensificação do fenómeno da desertificação em quase todo o território nacional. Estes efeitos negativos também têm como resultado, como consequência, a erosão
temos problemas da erosão. Quando há desertificação, não temos mais árvores, então há muito vento, e tanto o vento como as águas da chuva que chegam das poucas vezes que chove, a consequência direta é que isto provoca problemas de erosão dos solos. E isto é um fenómeno que é vivido pelas mulheres, porque as mulheres camponesas, quando não têm mais acesso à terra para produzir, para ter segurança alimentar, isto vai intensificar ainda mais os problemas. O outro impacto negativo que podemos destacar é a salinização da água. Nós temos, no Senegal, temos problemas da salinização da água. Nós estamos a enfrentar problemas de salinização da água para a agricultura. Abrimos vários poços de água no país, mas temos problemas de salinização. Tentamos plantar palmeiras ao entorno desses poços, porque essas plantas ajudam a lutar contra a salinização, enquanto esperamos por outras soluções. E isto desencoraja as mulheres que investiram nesses poços para melhorar a produção agrícola. E também temos o problema da napa das águas freáticas. É preciso furar de 20 metros para ter acesso à água. Temos um perímetro em que às vezes furamos 45 metros e não temos água. Chamamos engenheiros dos institutos de ciências e da terra que fizeram estudos geofísicos e disseram que nós estamos a cavar, mas já não estamos a encontrar água. Portanto, os lençóis freáticos estão a desaparecer e isto está a desencorajar as mulheres que trabalham na agricultura e no campo. Temos também vou explicar melhor. O último recenseamento mostra que temos problemas com as culturas. Temos uma interrupção brutal da época. Mesmo as estações de meteorologia não sabem definir claramente as estações do ano. Então, temos um problema com as estações do ano. Elas estão completamente desreguladas. Mesmo os institutos de meteorologia não conseguem prever isto. Também as inundações fazem perder às mulheres muitas superfícies agrícolas, e essas superfícies agrícolas perdidas fazem com que as mulheres perdam todas as colheitas de uma certa cultura, e isto vai intensificar a insegurança alimentar. E depois também isto cria uma situação de insegurança alimentar, e a mulher é que fica é que sofre mais com estes problemas que acabei de descrever. E depois temos a questão das crianças. Em muitas regiões estamos a assistir a uma desertificação da população. As populações estão a deixar certas zonas indo à procura de outras terras mais férteis e com melhores condições climáticas. E quando elas chegam nas novas zonas, isso provoca alguns conflitos com quem já é residente nesses novos territórios. Agora, eu não sei se devo também, nesta primeira... não sei se posso agora fazer as recomendações. Não. Très clair. Yes, can you hear us, Julie? Oui. Okay, thank you very much. It was very important, the points. Muito obrigado, foi muito importante ouvir esses pontos que você levantou, principalmente relacionado às mulheres das áreas rurais, principalmente os desafios ligados à alimentação com que se defrontam. As extremidades climáticas, o vento, a desertificação. Muito obrigado por suas palavras. E agora, com essa participação da Julie,
nós vamos passar para a segunda rodada de perguntas. Nós gostaríamos de ouvir de vocês que estão se juntando a nós, para que vocês, por favor, se juntem a nós, principalmente nas perguntas e respostas e no chat, e se nós pudermos, nós compartilharemos com os oradores. Então, muito obrigado a todos que estão participando, e nós vamos passar agora para a segunda pergunta, e eu quero começar fazendo uma pergunta para a Selma, e a pergunta que nós temos para a Selma duas perguntas em uma, na realidade, sinta-se à vontade para responder como ficar mais confortável. Então, como essa agenda da população quilombola dialoga com a agenda da justiça climática? E, então, quais são as recomendações, então, para esse debate tem uma abordagem interseccional? O que deve ser feito para garantir que mais mulheres façam parte da tomada de decisão, principalmente mulheres quilombolas, que é uma coisa que nós ouvimos muito, todos os oradores, as mulheres estão na vanguarda, têm o conhecimento, mas não fazem parte da tomada de decisões. Então, se puder compartilhar conosco sua experiência e suas opiniões a respeito de como aumentar, então, essa abordagem interseccional e nesse debate sobre a justiça e também a participação maior de mulheres quilombolas. Você tem 5 minutos para responder. Obrigada, Andréia. Acho que rapidamente vou fugir um pouco do script, mas eu prometo não complicar a vida da tradutora, que é importante dizermos que a questão racial no Brasil, ela é uma falsa democracia racial. No Brasil, vivemos uma falsa cordialidade racial, e que, após o golpe da presidenta Dilma, essas questões começaram a ficar muito mais afloradas, e com a situação do racismo ainda mais evidente, e acentuou significativamente durante esse processo que estamos de Covid-19 no Brasil. Sempre foi muito ruim, mas agora está pior do que antes. Sem falar do racismo que existe no Brasil, embora 50%, mais de 50% da população sejam formadas de pretos e pardos, o racismo no Brasil, e ele é violento. O racismo no Brasil, ele é assassino. Ele tem todas as suas nuances do racismo estrutural, que é de uma formação de um Estado brasileiro racista, institucional, porque as pessoas que estão à frente das instituições permanecem alimentando o racismo, social, pelo fato da população negra estar sempre abaixo e à margem da pobreza, econômico, pelo alto de desemprego e vulnerabilidade que essa população passa, e chegamos no racismo ambiental, que tratamos aqui no Brasil. Como eu disse anteriormente, as nossas áreas, os nossos espaços estão em lugares de cobiça. Compliquei com a palavra difícil. Estão em locais de disputas, vamos dizer assim. Os nossos territórios são espaços de disputa. Todos os projetos que eles pensam em fazer para desenvolver o país, geralmente são os nossos territórios os alvo fácil para que eles façam isso. E aí a gente tem que lutar, e lutar muito. E nessa luta, automaticamente as mulheres quilombolas são impactadas diretamente, porque a sua grande maioria da população das comunidades quilombolas são formadas por mulheres, mesmo que as mesmas não estejam nos espaços de poder, não estejam no espaço de decisão, mas na base, na comunidade, a grande maioria é formada de mulheres. E esse debate ambiental, ele tem que ter um olhar específico
para esses grupos que preservam. Se hoje o Brasil tem um pulmão da Amazônia, tem porque estamos nesses espaços cuidando e preservando. E para finalizar, já terminando o meu tempo, sem denunciar o racismo ambiental, e sem que a pauta ambiental faça recorte de classe, raça e gênero, o debate ambiental no Brasil está fracassado. Não existe debate ambiental sem que escute as mulheres, sem que escute a população negra e a população indígena para a questão racial, e sem que escute quem preserva, quem cuida, ou seja, quem está na base cuidando para que esse ambiente permaneça de pé. Então, sem discutir o racismo ambiental, o debate sem discutir o racismo e suas anuâncias e seus impactos, o debate ambiental está fracassado. Thank you, Selma. Selma, este é o motivo pelo qual nós temos essa sessão, e chamamos isso de sessão interseccional. Nós não podemos falar de justiça climática se não tratarmos da interseccionalidade de todas as desigualdades que afetam essa questão. E a raça é uma das questões fundamentais que deve ser tratada. Então, muito obrigada. Agora, eu gostaria de convidar Ellen a falar. Ellen, eu gostaria de lhe perguntar, como mulher indígena na associação de mulheres e associações que compartilha as questões músicas, combinado com isso, você tem um diploma em conservação. Eu gostaria de saber, então, como você combina os seus conhecimentos científicos e acadêmicos com o conhecimento que foi adquirido fazendo parte de uma comunidade indígena e essa conexão com a terra. Então, qual é o papel da tradução cultural, incluindo a música, para defender a agenda climática e da mudança climática? Então, a gente na Amazônia, que nasce nesses espaços, na zona rural, na floresta, na beira dos rios, eu costumo falar que a gente já nasce ativista, porque desde sempre a gente está ali buscando o nosso alimento, sofrendo ameaças pelos nossos territórios. Então, a gente já nasce ativista, já nasce lutando para sobreviver, para existir, né? E quando eu fui para a universidade aprender, né, ter um diploma, para mim foi muito fácil entender e contextualizar para outros territórios o que acontecia no meu território. Então, eu enxergo a graduação, o mestrado, o que eu chamo de a formação eurocêntrica, que exige diplomas e que valoriza diplomas muito mais do que os conhecimentos tradicionais. Eu falo que isso me permitiu ocupar espaços, porque por muitas vezes eu estive em espaços por causa dos meus diplomas e não por eu ser indígena ou por eu ter conhecimentos tradicionais adquiridos no meu desenvolvimento, né, enquanto ser. Isso me facilita poder me comunicar, então é uma ferramenta de luta para mim, ocupar esse espaço e comunicar, usar narrativas que eu possa ser ouvida. Porque se eu for me comunicar como eu aprendi a me comunicar com a natureza, as pessoas não vão entender. E essas pessoas que não vão entender são essas pessoas que ocupam os lugares de tomada de decisão, que não são indígenas, que não são negros, são pessoas não indígenas, de forma geral, classistas, e homens, né, na sua grande maioria.
E a música, para a gente, enquanto associação, que eu faço parte de uma associação de mulheres indígenas chamada Suraras do Tapajós, ela também é uma ferramenta de luta para a gente ocupar espaços diferentes que a gente não alcançaria só com a militância, só falando dessa forma mais dura e mais realística, na verdade. Então, a gente usa a música para engajar outras pessoas e para ocupar outros espaços e falar da nossa luta da defesa dos nossos territórios, que são territórios, como a Selma contextualizou muito bem, são territórios extremamente cobiçados. E aí, dentro disso, entra o quê? Nós, enquanto indígenas, somos cobrados e esperados que a gente se vista com cocá e use tanga para que a gente seja reconhecido enquanto indígena, que a gente não use celular, que a gente não use computador e que a gente não acompanhe a dinâmica cultural, que isso é natural para qualquer povo, para a gente ser reconhecido. E isso é usado contra nós para anular ou questionar a nossa identidade. Tudo por quê? Porque existe interesse no nosso território. Se eu não te reconheço enquanto indígena, eu não reconheço que aquele território é um território indígena, porque debaixo daquela terra tem minério e tem outros bens que são de interesse para os grandes projetos, né? Minerários e etc. Isso. Obrigada. Obrigada. Thank you, Ellen. Thank you very much for all the points. Ellen, muito obrigada pelos pontos que você levantou e, mais uma vez, que reflete, então, seu crescimento e desenvolvimento que não alcança os quilombolas nem as populações nativas. E agora eu vou passar para a Julie. Julie, seu trabalho sobre justiça climática trabalha tanto para lidar com a degradação. A pergunta para você, Julie, é seu trabalho sobre a justiça climática, trabalha tanto para lidar com a degradação ambiental quanto a insegurança econômica e tem tido um grande impacto em nível nacional e regional. Quais são as recomendações, estratégias que você aprendeu sobre o trabalho com as mulheres no campo do Senegal, que devamos conhecer e que você queira trazer para a arena internacional? Quais são os aprendizados, portanto, que você quer compartilhar aqui? Muito obrigada, Andrea, pela sua pergunta. Eu gostaria de dizer que, apesar deste quadro sombrio dos efeitos negativos das mudanças climáticas, como uma rede de mulheres camponesas nas zonas rurais e periurbanas, nós sempre promovemos a luta das mulheres no desenvolvimento rural. E desde 2016, com a iniciativa do acesso das mulheres à terra, nós advogamos para que hajam mais mulheres camponesas que tenham acesso à terra, que tenham acesso à terra. Por quê? Porque é a mulher que é responsável pela segurança alimentar no Senegal. Ela é responsável em 72% disso, mas em 90% dos casos elas não são proprietárias da terra, porque muitas vezes a terra familiar é gerida pelo marido ou então pelo setor privado, com o surgimento do agrobusiness. Portanto, a justiça social, para mim, é, portanto, o acesso à terra como proprietárias. E, para isso, nós fazemos este trabalho de advocacia ao nível nacional, regional e continental. E esta advocacia permitiu-nos ter títulos de terra, onde nós promovemos programas de desenvolvimento nas línguas nacionais. Isto quer dizer que produzir aquilo que nós consumimos. E nestes programas nós desenvolvemos estratégias de resiliência em relação às mudanças climáticas, mas também nós reforçamos as capacidades das mulheres camponesas
para utilizarem as técnicas inovadoras que existem atualmente. A questão da água é importante. Temos, por exemplo, técnicas de irrigação gota a gota, estamos a tentar e transmitir esses conhecimentos para que elas aprendam a ter uma utilização racional da água, porque a água é um bem precioso. Mas temos também outras estratégias a nível nacional que também estão a dar bons resultados e que têm a ver com o desenvolvimento de torres de produção através de torres eólicas e também desenvolvemos programas de restauração dos solos e implementamos uma série de barreiras que permitem que a água se infiltre na terra. Fizemos essas experiências em alguns países e em algumas regiões, do nosso país, e em alguns projetos que nós fizemos estão a ter resultados positivos e estão a reduzir o impacto da erosão e da desertificação. A outra estratégia é que a água, quando temos água das chuvas de forma abundante, provocam inundações e provocam muitos estragos em algumas terras agrícolas. Então, o que devemos fazer é que temos que criar pequenas barragens para reter essa água, pequenos buracos, pequenas bacias, não muito profundos, porque são elas que cavam, fazem o buraco, e a água da chuva vai ficar retida nessas pequenas bacias durante 2, 3 meses. Elas vão infiltrar-se devagar, mas permitem aos animais ter água para beber, mas permite que as mulheres tenham atividades de produção, de culturas, e precisamos de água para irrigar. Portanto, essas águas captadas permitem, portanto, irrigar essas áreas para termos o maior rendimento possível. Portanto, são estratégias simples que estão ao nosso alcance e que são apoiadas por parceiros técnicos e financeiros. Eu gostaria de terminar dando um exemplo que quando eu falo do reforço de capacidades das mulheres camponesas, há uma lacuna entre estas novas técnicas inovadoras e o nível de precariedade das mulheres camponesas. Portanto, há questões de reforço de capacidade deve tomar em conta a liderança e a participação política das mulheres, mas política com P maiúsculo, porque ela tem que estar presente onde são decididos os recursos nacionais e agrícolas e uma maior participação política para estar presente tanto ao nível local, nos diferentes comitês de gestão da água, da terra, da saúde, nas comissões de gestão de sementes, etc. São instâncias políticas onde a mulher deve estar representada para que ela possa poder participar, que ela possa participar nos processos de tomada de decisão, para podermos depois ter um impacto positivo. A última estratégia que eu gostaria de partilhar convosco o último ponto tem a ver com a produção de um plano. Eu gostava de agradecer os parceiros. Nós produzimos plantas, cerca de 30 mil plantas ou mudas, e nós damos às nossas mulheres para elas fazerem a reflorestação. E isto nos ajuda a enfrentar a desertificação. Muito obrigado. Obrigada por compartilhar um exemplo tão concreto de soluções simples e concretas e que são, ao mesmo tempo, também levantam como é importante realmente as mulheres rurais têm que ocupar uma posição de liderança. Murata, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como co-anfitrião do Instituto na Ásia Central, que está focalizado no engajamento dos jovens e justiça climática, pode compartilhar conosco algumas das questões prioritárias que os líderes juvenis identificaram no Instituto e como o Baldwin está trabalhando com os jovens, quais são as principais conclusões ou lições dessa experiência
experiência que você pode compartilhar. Muito obrigada por essa excelente pergunta. Em primeiro lugar, em relação ao nosso instituto, nós ficamos muito surpresos com os resultados das nossas atividades, que eu quero enfatizar aqui, principalmente foi ótimo para nós ver que os ativistas juvenis estão absolutamente prontos a tomar parte na tomada de decisões. No nosso país, nós somos um país montanhoso e nós temos uma grande história de povos nômades. Durante muitos anos, nós tínhamos empresas de mineração de ouro que só estavam motivadas a encontrar ouro e explorar os recursos naturais do nosso país. Então, foi uma surpresa ver realmente o engajamento dos líderes comunitários e dos líderes jovens que querem preservar nossa natureza, mudar a situação, preservar a nossa ecologia dessa devastação e dessa exploração. E eu devo mencionar que alguns políticos no nosso país procuram cortar os ativistas jovens da tomada de decisão. Eles não estão interessados em compartilhar a autoridade com os jovens ou com os líderes das comunidades locais. E esse ativismo mostrou que esses jovens têm um efeito, eles sabem o que deve ser feito em nível local, sabem mais do que muitos políticos. E, por exemplo, alguns dos participantes de nossas atividades, desses grupos jovens, nos disseram como eram suas soluções, suas opiniões e indicaram os problemas de pobreza, os problemas de desemprego, de imigração e levantaram as questões climáticas. No sul do nosso país, nós temos alguns distritos chamando Impulse e outros em que os cientistas, o nível de radiação é tão forte que realmente estão incluídos nos lugares com maior radiação mineral do mundo. E as comunidades locais continuam a viver nesses locais, que são extremamente perigosos de qualquer maneira, porque não tem oportunidade para mudar suas condições de vida e não são ouvidos também pelos tomadores de decisão do país. Esses são, então, alguns dos resultados da nossa pesquisa. É preciso, então, dar mais poder às comunidades locais em nível nacional e cabe a nós, então, com a ajuda dos especialistas e organizações internacionais, desenvolver, então, a liderança horizontal no nosso país, porque, em nível local, os jovens, principalmente as mulheres jovens e os ativistas jovens, não são informados ou envolvidos nesses projetos do comércio internacional e há uma tremenda falta de informação que tem um efeito na situação real. Se você fala, então se você não tem informação sobre o capital, nós sugerimos, você não tem como tomar decisões. Se você for visitar o país, até na capital, você verá o que está acontecendo e ficará aterrorizado com o que está acontecendo no país, principalmente nessa questão dos níveis de radiação que eu mencionei. E há também outros resultados da pesquisa e da colaboração com os ativistas jovens. Eles sabem que é necessário desenvolver estratégias específicas, porque as resoluções e documentos que foram desenvolvidos nos anos anteriores não tiveram significado algum, nem foram implementados na prática. Então, é preciso envolver os líderes juvenis e os especialistas para realmente desenvolver mecanismos que permitirão o desenvolvimento de soluções para lidar com a situação, não somente do ponto de vista econômico, mas também social e ambiental, e é preciso implementar novas estratégias passo a passo do nível local ao nível global.
e será a única maneira, então, de ouvir a voz dos jovens em nível nacional. Eu vou ter que pedir para encerrar, porque não teremos tempo, senão, para Gostin e para as perguntas do público. Então, eu só quero acrescentar que nós queremos envolver cada vez mais jovens e nós fazemos um festival de filmes documentários todo ano, e é uma excelente experiência para os jovens, os envolve muito, e é um bom exemplo de como podemos criar atividades que implicam ou que envolvem os jovens. Muito obrigado, Murat, por sua... Gostin, posso passar para você? E Kedev trabalha com mulheres refugiadas que agora vivem na Turquia, assim como mulheres que estão afetadas pelas questões climáticas. E quais são as conexões que você vê entre as mudanças climáticas e esses grupos que estão afetados pela mudança climática? Muito obrigada pela pergunta. Eu quero responder com alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo inspirador é de uma província no sudeste que está na fronteira da Turquia, em que nós trabalhamos com uma centena de mulheres líderes e líderes de comunidades locais que são refugiadas. Nós trabalhamos com um programa de resiliência, e nesse programa nós procuramos fazer uma mudança transformacional da vizinhança, e as lideranças femininas estão no cerne da questão. Nós começamos a desenvolver esse programa, que eu vou resumir muito brevemente. Em primeiro lugar, as mulheres estão prontas a assumir um papel de liderança e são formadas, então, em resiliência, mudanças climáticas, direitos gerais, e também princípios gerais de direitos, e também nós fortalecemos as lideranças das mulheres, formando-as para desenvolver parcerias. Nós estamos fazendo isso há mais de 20 anos, e essas mulheres líderes definem realmente os grupos ou as vizinhanças, elas são stakeholders e organizam as mulheres à sua volta. E essas mulheres líderes comunitários começam a determinar indicadores de resiliência, focalizando em problemas climáticos, de desastres, de outras questões. Esses indicadores incluem a infraestrutura, serviços, alojamento, saneamento, transporte, segurança alimentar e outro. Baseado nesses indicadores, começam a fazer um mapeamento dos recursos nesses lugares onde se encontram. Uma vez esse mapeamento feito, essas mulheres, líderes comunitários, definem as prioridades, as desenvolvem e desenvolvem soluções conjuntas que se afetam, então, programas, planos estratégicos, envolvem as comunidades, e essas mulheres líderes desenvolvem seus planos de ação, começam a defendê-los e a negociá-los, desenvolvendo suas próprias soluções para alocação de recursos e parcerias com outros parceiros para a implementação de suas soluções de um modo concreto, e vendo então as soluções de ganhos, o conhecimento que essas mulheres adquirem sobre a mudança climática tem um efeito sobre outras mulheres e suas comunidades, criando mais conhecimento ou consciência das mudanças climáticas, e a sua defesa realmente leva a melhorias concretas na infraestrutura, em espaços mais seguros, mais segurança alimentar. Por exemplo, árvores foram plantadas, serviços foram implementados, serviços de urgências foram criados, realocação de pessoas foram feitas, e essas mulheres têm sido reconhecidas, as comunidades têm reconhecido o valor dessas mulheres, têm se dirigido a elas para soluções e se tornaram pontos focais para
questões que afetam as comunidades. No primeiro piloto, nós usamos mapas físicos e agora andamos adaptando ferramentas digitais, como inserir mais dentro do programa digital, e criamos programas que nos permitem, então, fazer isso de uma forma mais virtual. E dessa experiência, eu quero compartilhar alguns dos resultados. Por exemplo, num dos departamentos da Turquia, trabalharam sobre práticas inteligentes de agricultura, cultivando ervas asiáticas, as quais são resistentes a mudanças climáticas e que respondem às necessidades locais de alimentação e, a médio prazo, podem melhorar as práticas em torno do vilarejo e as comunidades vizinhas. Também tem trabalhado com crianças para aumentar sua conscientização sobre a mudança climática e, mudando para outra comunidade perto de Anatólia, trabalharam também com, por exemplo, o cultivo de plantas aromáticas e plantaram 230 hectares de floresta para regular as emissões climáticas e criaram cooperativas que usam os objetivos das organizações internacionais, estão estabelecendo um fundo para mulheres e mudanças climáticas, em que vão reservar uma parte da receita para apoiar financeiramente as mulheres empreendedoras em suas iniciativas e vão criar uma reunião de cúpula de mulheres para compartilhamento de experiências. Então, as práticas das comunitárias que estão implementando várias práticas que desenvolvem novas produções. Nós estamos aumentando a conscientização nas diversas comunidades para lidar com as mudanças climáticas. Sim, por favor, é preciso terminar. E eu posso terminar aqui, porque era essencialmente o que eu queria dizer. Então, obrigada. Eu lamento muito interromper, mas muito obrigado. É muito interessante, não é surpreendente, mas é muito importante ouvir as experiências e ver como as coisas passam de local para global e como é possível se organizar para estar na arena global, internacional, e como isso é fundamental que haja esse empoderamento e formação das mulheres, assim como a liderança horizontal para realmente lidar com as questões ligadas à justiça climática. Então, muito obrigada. Nós adoraríamos ter mais tempo para uma rodada de perguntas do público, do Q&A e do chat. Eu vi que o chat está muito ativo e eu acabo de receber uma pergunta aqui. Houve várias perguntas sobre as políticas em torno da mudança climática no chat. Cada um pode compartilhar de políticas governamentais que são prejudiciais a políticas climáticas, a igualdade de gêneros ou estratégias para engajar as autoridades. Então, como é possível que os ativistas realmente desenvolvam esse projeto? Eu realmente queria ficar com a segunda parte da pergunta, que levantou muito dos problemas e questões, e então compartilhar alguma das estratégias para engajar mais autoridades e como os ativistas podem forçar, então, essa mudança das políticas governamentais. Alguém quer compartilhar uma ideia? E eu vou pedir só para ser breve na sua resposta, e assim teremos mais tempo para outros inputs de outras pessoas, de outros participantes. Ellen levantou a mão e depois Julie. Então, Julie, Ellen e depois vocês.
Mas pode ir, Ellen. Ah, tá. Beleza. Então, no Brasil, o que acontece? Vou falar estritamente relacionado aos povos indígenas. Então, a gente tem um projeto de lei que a gente está chamando de marco temporal. Esse projeto de lei, ele visa... Ele fala que só tem direito a esses territórios quem estava ocupando eles há muito tempo atrás. E eu não vou falar dados aqui para a gente não se confundir. No entanto, é uma simples forma de tomar dos povos indígenas os territórios que são originalmente deles. Por quê? Porque existe minério nesses territórios ou porque existe intenção de desmatar para grandes fazendas, para o agronegócio no Brasil, que é bastante forte e muito forte aqui na Amazônia, né? Não sei se provavelmente vocês não sabem, mas grande parte da soja e dos grãos eles têm sido escoados no Brasil aqui pelo Pará, pelo Porto de Santos, Porto de Santarém, que antigamente era escoado pelo Porto de Santos. Então, esse é um projeto de lei. A gente também tem mineração, um projeto de lei para mineração em terras indígenas. O que a gente está fazendo de combate? Como o governo atual é muito difícil de conversar, nós estamos fazendo incidência lá em Brasília, no território deles, no Senado. Então, agora a gente vai ter o acampamento Terra Livre em abril, a gente tem a Marcha das Mulheres, que a gente ocupa Brasília. Então, é incidência da sociedade civil mesmo. A gente precisa estar lá lutando pelos nossos direitos. Por outro lado, nós ambientalistas somos mortos no Brasil, porque lutamos por isso. E faz muita diferença quando a sociedade civil e a sociedade externa e os grandes financiadores da Europa fazem pressão no governo brasileiro. Então, a gente precisa que vocês façam pressão no governo brasileiro. Obrigada, Ellen. Muito importante. Julie? Oui, je voudrais donner 2 exemples seulement. Au Sénégal, au niveau de notre réseau, nous développons une stratégie, par l'exemple. De dar 2 exemplos do Senegal. Ao nível da nossa zona, estamos a desenvolver, por exemplo, nós estivemos em Glasgow, mas porque nós organizamos atividades, fomos falar com os ministros responsáveis que é a 95% dominância do Plano Senegal de Emergência. Alô? E o senhor ministro estava tão seduzido por muitas coisas que nós fizemos e ele pediu-nos apoio do Estado, dissemos que não, e tivemos um apoio imediato. Esse é o primeiro exemplo. Le 8 mars et le 9 mars, nous avons été officiellement invités en tant que groupe reconnu sur ces questions de stratégie, de changement climatique, de promotion de la famille. Portanto, nós temos um perímetro agrícola em miniatura, no espaço que nos foi dado em plena capital do Senegal, em Dakar. E no dia 8 de março, a senhora ministra, acompanhada pelo ministro do Meio Ambiente, escutou-nos durante 5 minutos. Temos um campo em miniatura reconstituído e todas as ações que eu pude fazer nessas questões ligadas às estratégias de resiliência face às mudanças climáticas. Portanto, para nós, a estratégia é de ir rumo a essas políticas. Por exemplo, mostrar a nossa liderança nessa matéria. A outra estratégia é seguir os compromissos continental, régional et national, et de porter le plaidoyer en s'alliant avec les autres activistes du climat pour e com os outros ativistas do des clima femmes qui para sont dans ce domaine. Merci. Thank you very much, Julie. It's very Muito important. obrigada, Julie. Muito importante.
realmente a se juntar a outros esforços no- coletivos e outras redes para que a sua voz seja ouvida mais forte. Eu lamento dizer que estamos chegando ao final dessa sessão, mas antes de deixar vocês, eu gostaria de pedir que cada participante desse algumas palavras e pedir-lhes uma mensagem que vocês queiram ver amplificado numa reunião internacional. Realmente o evento é a Comissão da ONU sobre a situação das mulheres. Então, qual é a mensagem que vocês deixar que seja amplificado neste contexto de encontro internacional? Quem deseja começar? Uma ideia, uma palavra, uma mensagem para tornar nossa voz mais forte, nosso movimento mais forte. Quem quer começar? Ok, Murat. Thank you. Go ahead. Thank you. Dear participants, Caros participantes, realmente eu aprecio essa oportunidade de poder falar. Eu acho que é muito importante para nós enfatizar o papel da WLP, da sua rede, porque com a ajuda de programas educacionais e de sua metodologia, nós podemos promover e desenvolver o ativismo juvenil, começando já nas comunidades rurais e em regiões longínquas no nosso país. Eu acho que é extremamente importante continuar nosso trabalho nesse sentido. E a minha sugestão seria que ajudemos os jovens ativistas a promover suas resoluções no Conselho de Segurança das Nações Unidas para aumentar o seu impacto, assim como das líderes mulheres no nível local, porque em muitos casos podem se tornar realmente a solução real para os desastres climáticos, principalmente no nosso país. E é muito importante para nós promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em relação à igualdade de gêneros, e quanto mais melhorarmos isso e demos mais poder às mulheres nas comunidades, e desenvolver mais os programas educacionais, nossas iniciativas, com os jovens, nós teremos mais efeito. Muito obrigado, Murat, por todos os seus pontos. Quem mais quer seguir? Eu, Andréa. Nessa última mensagem. E depois Selma, ok? And after Selma. Eu voudrais lancer deux messages forts. Gostaria de lançar umas mensagens para todos nós. E esta parceria é muito boa. Ela permite termos um debate, partilhar experiências. É preciso promover a liderança de WLP nessas questões climáticas, ao fazer, digamos assim, o somatório de todas essas experiências e tentar capitalizar essas experiências. É preciso divulgar isto e mostrar que há muito tempo, se eu pegar a minha rede desde 2014, apoiada pelo WLP, nós trabalhamos nessas questões sobre as mudanças climáticas. Portanto, a outra mensagem forte que eu quero deixar ficar aqui para o WLP é fazer o acompanhamento do Fórum de Paris. O WLP, através de vários parceiros, teve a sorte de ter estado nesse Fórum de Paris. E no encontro passado, nós fizemos um apanhado dos compromissos feitos pelos parceiros técnicos e financeiros nestas matérias. É preciso um acompanhamento, porque o desafio ao nível do WLP e dos seus parceiros é de encontrar financiamentos para apoiar estas experiências muito importantes relacionadas com as mudanças climáticas. E eu terminaria lançando um apelo para que nós, um apelo a nível mundial para todos os parceiros. Nós temos aldeias ameaçadas pelas águas pluviais, onde conseguimos estabelecer um perímetro de 3 hectares e há 3 anos esse perímetro é explorado pelas mulheres e faz com que as aldeias e os seus arredores
conseguem ter alimentos de maneira correta. Mas a ameaça, todos os anos, é ver esse perímetro completamente destruído pelas águas das chuvas. E nós estamos com um projeto, e somente um projeto de defesa desse perímetro é que nos pode ajudar a salvar. Este é o apelo que eu lanço, ao mesmo tempo que eu agradeço a Andrea e a sua organização, o WLP, por nos ter permitido ter esta oportunidade de trocar experiências hoje. Muito obrigado. Selma, please, if you want to share your message or your last thoughts. Mas se você quiser compartilhar as suas últimas palavras aí com esse grupo, fica à vontade. Quero agradecer, em nome da Andrea, a todos e todas envolvidas nessa atividade. A mensagem que nós, povos quilombolas, deixamos nesse espaço, né? Embora eu, Ellen, Andrea no Brasil, mas a Carla e algumas companheiras mais nessa dinâmica que é a internet, está falando com a Júlia, que está no Senegal, e tantos outros países aqui presentes, dizer de que os nossos territórios vivem, os nossos territórios são espaços de resistência, são espaços de luta, são espaços de vida, né? E a gente não defende nenhum projeto que seja projeto de morte, em si, pela vida. Também conclamar e convocar a todas para a pauta antirracista no mundo. Precisamos destruir, precisamos que as próximas gerações possam viver livre de racismo e possam viver, que possam respirar tanto o ar puro que a natureza nos oferece, mas também o direito enquanto cidadão, cidadã negro, negra, nesse mundo, possa ter o direito de viver. E, por fim, dizer que vamos travar uma longa batalha no Brasil para o fim do fascismo, o fim desse atual governo genocida, assassino, porque vamos derrubar. E quem vai derrubar Bolsonaro serão as mulheres. É isso. Yeah, we will have elections. Então, nós temos eleições esse ano no Brasil, estamos esperançosos e estamos mobilizando para ter mudanças no país. Quem quer compartilhar agora algum pensamento final? Vou falar começar com uma frase que a gente sempre usa aqui. Nada sobre nós sem nós. É importante que nós, dentro de cada organização que a gente ocupe, a gente de fato lute por representatividade. E você não pode construir políticas, começando do micro, até mesmo políticas institucionais, se você não tem representatividade e diversidade dentro das organizações que a gente trabalha. Tá bom? Então, a gente já passou do momento só do feminismo branco. A gente precisa considerar mulheres indígenas, mulheres negras, ocupando, de fato, esses locais de tomada de decisão. Não só dentro de organizações, ONGs e dentro das esferas públicas, como também os cargos políticos que são ocupados. Então, para a gente, de fato, construir políticas, diretrizes legais, sejam elas voltadas para questões ambientais, questões climáticas e sociais, a gente precisa ocupar esses espaços. E aí, esses espaços, eles têm que ser ocupados por o mais possível, de maior diversidade possível, porque senão fica faltando uma lacuna. Sem lacuna, não há justiça ambiental, social. Então, eu clamo que também que a Europa, que quem compra o produto do Brasil, não compre produtos que violam os direitos humanos. Não compre grãos que sejam grãos de locais que foram violados.
mulheres exploradas. Então, a gente está falando aqui de dois seres, a natureza e a mulher, que sempre foram violados para poder servir a um desenvolvimento que não é sustentável. Então, vamos rever a forma de atuar dentro das organizações que ainda são eurocentristas, que elas não consideram habilidades, conhecimento tradicional na forma que a gente atua, e também vamos atacar, por outro lado, quem mantém essa forma de poder. Nada sobre nós sem nós. Obrigada pelo espaço, Andréa, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz por trazer a nossa fala aqui. Thank you very much, Ellen. Muito obrigada, Ellen. Foi muito importante. A diversidade e a representatividade, Gautam. Então, umas palavras finais. As mulheres já estão na dianteira dessa luta e têm experiência e conhecimento, deve ser reconhecido. O mundo precisa disso. Poder coletivo das mulheres deve se basear em seus conhecimentos e suas evidências, e todos os recursos públicos ou privados ou multinacionais devem ser dirigidos para o reforço das iniciativas lideradas por mulheres e devem incluir, então, sensibilidade de gênero e análise de impactos, e essas avaliações devem estar mais nas mãos de organismos independentes. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por suas palavras. E eu quero agora concluir com essa mensagem que Ellen compartilhou: nada sobre nós sem nós. Essa é uma mensagem muito forte, muito poderosa. Em nome de CEPIA e de WLP, eu quero agradecer a todos por sua participação, por seu compartilhamento de recomendações e ideias e conhecimentos sobre como podemos reforçar a liderança das mulheres para a mudança climática. Quero também agradecer os intérpretes e todos que participaram dessa sessão, e espero que teremos outras oportunidades para continuar nossa discussão e abordar algumas das perguntas que não tivemos tempo para responder aqui. Muito obrigada a todos e tudo de bom para todos vocês.